Bom, amigo vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse domingão, hoje domingo, dia de Vasco da Gama e Internacional. Jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá, amigo? É jogo grande, é jogo decisivo, é clássico, é Vasco dentro da zona do rebaixamento e tudo isso e muito mais você verá aqui nesse Acorda Vascão. Tem informações também sobre Edmar Lopes, que hoje se encontra em território europeu, tá? O português está trabalhando para buscar reforços para o nosso Vascão. Além disso, meu amigo, muitas outras notícias que você verá aí durante o vídeo. Mas antes de começar aqui, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Então, vamos juntos, né, amigo vascaíno, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. E eu, é claro, conto muito com a presença, o apoio e a divulgação de todos vocês. A sua inscrição, volto a repetir, né, é de suma importância para o nosso crescimento. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Acorda Vascão falando sobre Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos aí os 5 primeiros jogos da 17ª rodada de Brasileirão. Hoje, domingo, os outros 5 jogos, as outras 5 partidas da rodada irão acontecer. Infelizmente, com os 5 primeiros jogos, tivemos aí, né, definida ainda de forma parcial, entretanto definido, o Vasco da Gama está de volta ao Z4 do Campeonato Brasileiro. Está aparecendo aí na imagem a vocês. Ontem a equipe do Santos enfrentou o Sport Clube do Recife dentro da Ilha do Retiro. Começou até perdendo o jogo pelo placar de 2-0, mas conseguiu buscar o empate e o jogo terminou empatado. Com isso, o Santos saiu dos 14 pontos, chegou aos 15 pontos e ultrapassou o Vasco da Gama na tabela de classificação. Além do jogo entre Santos e Sport, tivemos também o Palmeiras vencendo o Grêmio, mas é um adversário aí que não tem nada a ver com a tabela do Vasco de Campeonato Brasileiro. Fortaleza vencendo o Red Bull Bragantino, grande equipe, inclusive pelo placar de 3-1. Mirassol empatando com o Vitória e Botafogo empatando com o Corinthians no Newton. O Vasco hoje é o 17º, tem 14 pontos. Fortaleza já entrou em campo, Sport já entrou em campo, Santos já entrou em campo, Vitória já entrou em campo, Grêmio já entrou em campo. Adversários que o Vasco tem como ultrapassar neste momento, olhando a tabela de classificação. O Ceará não tem chance do Vasco ultrapassar porque tem 18 e o Vasco da Gama tem 14. O Juventude também entra em campo nesse domingo, mesmo horário que a partida do Vasco da Gama contra o Bahia na Arena Fonte Nova. O Vasco perdendo hoje, segue na 17ª colocação. O Vasco empatando hoje, ultrapassa o Santos, vai para a 16ª colocação e, independente do resultado do Juventude, termina esta rodada longe da zona do rebaixamento. O Vasco ganhando hoje, que seria o cenário ideal. O Vasco vai a 17, empata com o número de pontos de Vitória e Grêmio. Entretanto, ultrapassa o Santos. Com relação ao Vitória, o Vasco hoje, olhando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tem 4 vitórias, vencendo o Internacional hoje, iria a 5 vitórias, e o Vitória tem apenas 3. Então o Vasco ultrapassaria o próprio Vitória e também ultrapassaria o próprio Grêmio, terminando aí essa rodada na 14ª colocação, o que ao meu ver seria algo ideal, né, amigo? O Vasco, é importante também, olhando a tabela, tem 14 partidas. Entrando em campo hoje, será a sua 15ª. O Vasco tem menos jogos do que a grande maioria dos times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, por conta das 2 partidas adiadas após não, né? Mas
com as partidas que o Vasco teve que disputar da Copa Conmebol Sul-Americana durante a rodada do Brasileirão. Então, amigo, é jogo grande, é jogo decisivo. Perdeu, segue na zona. Empatou, sai, mas segue na zona da degola ali na parte tensa. Venceu, dá uma grande aliviada e pode começar a olhar ali para o meio da tabela do Brasileirão. O técnico Fernando Diniz terá esse grande desafio, terá hoje, inclusive, para a partida um reforço importante, que é, né, a primeira oportunidade do técnico Fernando Diniz em contar com o volante Thiago Mendes. Ontem, pela primeira vez, o Thiago Mendes esteve presente na lista de relacionados do nosso Cruz Maltino, volante que foi o primeiro e até o momento o único reforço do Vasco da Gama nesta janela de transferências, um jogador importante para o técnico Fernando Diniz. Entretanto, se temos aí a novidade do Thiago Mendes, temos algumas ausências, né? Felipe Coutinho, GB e também João Vitor são os três grandes desfalques para essa partida de hoje. O Felipe Coutinho e o GB por conta de uma lesão. Já o João Vitor por ter levado o terceiro cartão amarelo no jogo do final de semana passado contra a equipe do Grêmio. Então, diante disso, o Vasco hoje deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, PH na direita e Piton na esquerda, Lucas Freitas voltando, né, para compor o sistema defensivo após ter sido desfalque no jogo da última terça-feira contra o Del Valle, e ao lado Lucas Freitas na vaga do zagueiro João Vitor, o volante Hugo Moura, né, as loucuras do técnico Fernando Diniz. O meio-campo ainda segue sem Thiago Mendes, deve ser Tietê e Jair formando essa dupla de volante. À frente, com a ausência de Coutinho, Nuno Moreira permanece na vaga titular, aberto na esquerda David, aberto na direita Ryan e como nosso grande camisa 9, pirata Pablo Verratti. Entretanto, amigo vascaíno, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, no treino de quinta-feira no treino de sexta, anteontem, houve uma mudança interessante, tá? O Pablo Verratti não participou das atividades e o Benjamin Garré entrou no lugar do Verratti, dando a entender que, caso de fato isso se confirme, né, assim, dependendo da forma com que o técnico Fernando Diniz entenda ser interessante enfrentar a equipe do Internacional hoje no Beira-Rio, o Vasco pode ir com um time mais móvel, né, um time diferente, com uma dupla de volante, leve, Tietê e Jair, que troca passes, aberto na esquerda o Nuno Moreira, aberto na direita o Garré, dois jogadores que têm por característica carregar a bola para o setor de meio campo, habilidade, né, jogadores técnicos, e jogar sem um atacante fixo. Dois atacantes móveis, David e Nuno Moreira. É um 4-4-2, uma escalação até semelhante ao que o Vasco entrou em campo contra o Independente Del Valle, mas sem GB e Verratti como os dois atacantes, e sim Ryan e David, dos jogadores mais móveis, e o Ryan tem esse cacuete, é importante lembrar, de centroavante. O Ryan sempre foi um centroavante nas categorias de base. É uma formação que, sinceramente, me agrada muito para essa partida de hoje. Eu, Lucas, se pudesse definir, eu iria exatamente com esse time no setor ofensivo. Nuno pela esquerda, Garré pela direita, Ryan e David, e deixar o Verratti um pouquinho no banco de reservas. Gosta dessa escalação? Deixa a sua opinião nos comentários, tá, amigo? Além, inclusive, né, da informação relacionada a essa possível mudança diante da ausência do Verratti nos treinos, o jornalista Vene Casagrande trouxe a notícia que o Thiago Mendes treinou muito bem durante a semana, mostrou um desempenho físico bem interessante, deve sim fazer a sua estreia hoje com a camisa do nosso Gigante da Colina dentro da Gigante da Beira-Rio. Boa notícia, deixe sua opinião nos comentários. E para fechar aqui com você este Acorda Vascão, falar sobre uma excelente notícia, uma excelente novidade, uma informação que anima e empolga, pois o podcast Cruz Maltino ontem trouxe a informação que o diretor executivo do Vasco da Gama, o português Admar Lopes, profissional que veio ao Vasco da Gama com o grande objetivo de reformular o departamento de futebol do Vasco, trazer novidades, contratações, mudanças, uma nova vida de fato ao departamento de futebol do Vasco, que tinha como executivo antes Marcelo Santana. Nesse momento se encontra em solo europeu, tá? O Vasco busca reforços, faz nesse momento com o diretor executivo Admar Lopes um movimento semelhante ao que foi feito pelo diretor executivo Marcelo Santana no final da janela de transferências passada, né? Marcelo Santana, depois de muito criticado, saiu do Rio de Janeiro e foi em direção ao futebol europeu para tentar a venda do GB, e além da venda do GB também trazer para a cidade carioca as contratações de Lloyd Augusto e Benjamin Garré.
Conseguiu. 2 contratações que até o momento não renderam nada, mas a sua ida à Europa conseguiu destravar estas tratativas. E agora chegou a hora do mais novo diretor executivo também levantar da cadeira e ir ao velho continente buscar reforço. A expectativa é que ele volte, né, da Europa com um presente para o torcedor vascaíno da bagagem, que é o ponta, né? O ponta esquerda, tão pedido pelo técnico Fernando Diniz e tão exigido pelo torcedor vascaíno. Esse nome tende a ser sim Andrés Gomes, inclusive ontem, tá? O Renês entrou em campo na pré-temporada, acabou vencendo o seu jogo de pré-temporada contra a equipe do Nantes pelo placar de 3-2, e um dos gols do Renês foi marcado inclusive pelo Andrés Gomes, jogador que o Vasco da Gama tenta contratar junto ao clube francês por um empréstimo até o meio do ano que vem. Andrés Gomes, que foi comprado pelo Renês por um valor de 10 milhões de euros, então atleta bem valorizado por lá, é jovem, tem 22 anos, e o Admar Lopes está tentando costurar junto ao clube francês um acordo bem importante para conseguir a liberação desse grande jogador que ontem já marcou o seu primeiro golzinho da temporada 25-26 do futebol europeu. Boa notícia, Admar Lopes viajando, então a gente espera que traga aí na bagagem esse reforço, né? Eu, Lucas, vou ficando por aqui agora, amigo vascaíno. Se você de fato curtiu o vídeo, se inscreva, compartilhe o nosso canal. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua ajuda no canal do Gigante Vasco. E já eu tô aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com Fala Gigante, que tá imperdível nessa tarde de domingo. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.